Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus? Vamos receber o Renato aqui, então. Deus abençoe você. Renato, meu filho, Deus abençoe aqui. Vou passar aqui, o bastão. Amém. Por favor, você que está com a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 10, por gentileza. Livro de Romanos, no capítulo 10. Todos acharam? Amém. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu fiquei com essa pergunta quando estava estudando alguma coisa para falar aqui ao povo de Deus. E pensei em problemas que nós, enquanto crentes, nós nos achamos. Nós, enquanto crentes, nós recorrentemente, em algum momento da vida, a gente pensa, qual é a vontade de Deus? E mais do que isso, porque a vontade de Deus, de uma forma genérica, nós sabemos qual é. Nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus. Nós conseguimos olhar para a situação da vida de alguém e dizer, essa não é a vontade de Deus, para você. Mas o que importa para quem vive é a vontade, é a pergunta, na verdade, um pouquinho mais elaborada que essa, que é, qual é a vontade de Deus para mim? Entender qual é a vontade de Deus para eu viver. Aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele planificou, aquilo que Ele planejou acerca de mim. E essa parece ser uma resposta simples quando nós examinamos teoricamente as Escrituras. Quando nós estamos lendo as Escrituras, nós temos uma sensação de que é bastante simples, de que Deus, sendo todo bom, Ele tem boas vontades acerca de nós. Mas existe um porém. Qual o porém disso tudo? Deus, Ele, quando nos criou e fez uma aliança com todo aquele que também se predispõe a fazer uma aliança com Ele, Ele abriu um caminho para que nós escolhêssemos o nosso próprio caminho. Ele abriu uma direção, Ele nos deu autonomia para que nós escolhêssemos 2 caminhos, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, aqui os 2 simplificados como o caminho bom, o caminho mau. Como está lá no livro de Deuteronômio, quando o Senhor Deus Ele diz, eu ponho diante de vós, eu ponho diante de você, ou de vocês enquanto povo, uma escolha para que vocês façam. Eu dou a vocês a autonomia, a autoridade para que vocês escolham o próprio caminho, para que vocês deem direção à própria vida, para que vocês escolham, momento após momento, qual é o tipo de vida que vocês querem viver. E aqui é quando a coisa embaralha, quando o jogo ele fica embaralhado, é quando a gente vicia o baralho. A Jenny está ali, ela gosta de jogar baralho, ele joga muito melhor do que a média de nós, pelo menos, tio Léo com certeza. E aí você vicia o baralho quando você está embaralhando e alguém pede para cortar. E acaba o efeito teórico. Porque quando nós temos que fazer escolhas, então, entender qual é a vontade de Deus não importa só isso não importa. Importa entender qual é a vontade de Deus para mim agora. Qual é a vontade de Deus para mim agora? Por que agora? Na verdade, não é nem o agora é para resolver um problema, que é, eu preciso tomar uma decisão agora, que vai me conduzir ou não à vontade de Deus concretizada na minha vida. E a gente tem falado, o pastor Almir, inclusive, já falou aqui no início, que a vida cristã, se a gente puder resumir a vida cristã do ponto de vista pragmático, a gente deveria, na minha forma de entender, resumir a vida cristã em compreender e praticar. Entender e praticar. Por quê?
Porque se eu não compreendo alguma coisa, eu não posso viver. Alguém pode, fortuitamente, contando com a sorte, atingir determinado comportamento que vai levar ele a fazer uma volta rápida num circuito de Fórmula 1, numa competição. Mas se ele não compreende as mecânicas que fazem com que aquilo funcione sempre, ele não vai poder contar sempre com a sorte. E é disso que a gente vai falar nesse primeiro momento, nesse momento zero, na leitura desse texto. E eu quero que você leia comigo, por favor, que diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Parou. A gente sabe que justiça de Deus é crer. E crer imputa um caminho a seguir. O crer que a Bíblia Sagrada fala, que é o que pacifica visões diferentes, que todo mundo fica aí ferozmente discutindo se é A, se é B, se é C, é o seguinte: é quando eu creio, aquilo gera em mim uma certeza de tal força, de tal magnitude, de tal imponência, que não resta dúvida a mim em agir como aquilo sendo já verdade, ainda que não tenha se materializado ainda. Ainda que por hora não tenha vindo a verdade sobre aquilo. Eu tenho a certeza tal, eu tenho uma certeza tão forte, eu tenho uma convicção tão firme, que eu ajo como aquilo que eu creio já existisse, ainda que eu saiba que ainda não existe. A minha esperança não é uma esperança só teórica, no qual eu fico ali esperando com que as coisas aconteçam, numa convicção frágil de que as coisas podem ou não acontecer, a coisa pode convergir para mim ou não. Eu sei que a próxima carta que vai vir vai ser para minha mão. Então eu posso descartar aquela carta que pode me dar um outro jogo. Eu não quero outro jogo porque eu tenho certeza absoluta de que a carta que eu preciso para eu bater vai vir. E eu atuo conforme essa convicção. Isso é dessa forma, com outras palavras, que o apóstolo Paulo define fé para nós. E a gente sabe que, na verdade, o termo fé ele tem uma abrangência maior ainda dentro do contexto do Velho Testamento. Mas ele resumiu isso como sendo importante para a gente compreender. Entendendo isso, nós sabemos tudo o que é suficiente. Nós entendemos tudo o que é suficiente. Porque se eu tenho a convicção da minha salvação, eu não tenho por que temer a morte. Porque eu sei que a vida eterna me aguarda. Se eu tenho a certeza na conversão do meu marido, então eu não tenho que temer a dor que é passageira. Se eu tenho a certeza absoluta na cura do meu corpo, eu não preciso temer morrer. Porque eu tenho certeza absoluta e uma confiança inabalável de que aquilo vai acontecer. E eu ajo e essa certeza é tão forte que ela produz em mim o comportamento de quem sabe que vai vir, de quem sabe, de que já existe, de que aquilo que já é real. E essa é a garantia de que vai acontecer. É assim que o apóstolo Paulo define fé. Mas vamos voltar para o objeto central do que a gente está conversando, que a gente está falando de vontade em Deus. Como é que eu faço para entender qual é a vontade de Deus para mim? Como eu faço para compreender e por que é importante que eu entenda qual é a vontade de Deus para mim? Tem um texto, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, o texto está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que é um dos textos mais bonitos da Bíblia, na minha humilde opinião, porque ele diz assim: porque eu bem sei que pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que esperais. Ou, em outras traduções, o fim que vocês desejam. A vontade de Deus, esses pensamentos aqui são os planos que Deus faz acerca de nós, da nossa vida. Os planos que Ele pensa sobre nós, aonde Ele quer nos conduzir. A visão que Ele tem sobre como poderia ser a nossa vida se nós só simplesmente entregássemos o nosso caminho na mão dEle. Viver a vontade de Deus, e quando nós temos essa epifania, quando a gente tem esse olho aberto, geralmente é em momentos onde nós vivemos alguma coisa na nossa vida, que nós compreendemos que dói ou não é satisfatório, e nós sabemos que existe uma vontade de Deus que dá aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos para nós como bem, porque ninguém deseja mal a si próprio. Se deseja mal a si próprio é para tentar fugir de alguma realidade, ou pagar, ou se purgar, ou de alguma forma assim. Deus tem bons planos para nós. Deus tem pensamentos que no final nos levam ao fim que nós esperamos para nós mesmos. Quantas vezes eu vejo pessoas, e eu vejo isso recorrentemente, pessoas que desejam um emprego. Eu lembro de, por exemplo, na minha empresa, toda vez que entra alguém, eu entro no LinkedIn e eu vejo lá um monte de gente dizendo: o meu sonho foi realizado. Agora sim, o tempo da humilhação foi embora. Olha só como é que agora está jóia, agora está tudo certo. Passa 3 meses, a pessoa pede demissão. Como que sai do esse é meu sonho, eu queria estar aqui, essa aqui é a realização de muito esforço, para em 3 meses isso aqui não é para mim? Como é que a gente sai e explica isso? É mentira dela? Não é mentira dela. É porque nós não conhecemos o caminho, como nós vamos nos sentir quando estivermos naquilo que nós desejamos. Tem gente que fala, e eu passei a ser uma dessas pessoas, que diz: cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Aquele marido que diz: eu gostaria mesmo é de ir para a farra, e a minha mulher me enche o saco. Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Você pode conseguir que o seu marido te deixe, que nesse caso, a sua esposa te deixe, ou o seu marido te deixe, ou o seu pai te largue para lá, ou a sua mãe não se importe mais. Cuidado. E você não faz ideia do quanto o sofrimento traz aquela visão de bem. Mas Deus sabe. Entregar o seu caminho a Deus é uma espécie de seguro, porque não existe miragem para quando Deus observa determinado fenômeno. Quando Ele te enxerga também já fazendo as orações de daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15. Ele consegue perceber os efeitos do seu pedido e a realização desse pedido no futuro, sabendo que você vai sofrer muito mais do que se alegrar quando receber o que você deseja agora. E é por isso que a palavra de Deus nos convida a entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor e confiar nele, porque o mais Ele ficou muito fraco. O mais Ele fará. Essa confiança. Então, a vontade de Deus, nós sabemos qual é, mas para a gente conseguir compreender e viver a vontade de Deus, é preciso que a gente tenha uma visão de mundo corrigida. Como assim, Renato? Quando nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para nós, quase sempre o que a gente quer é ser servido pela divindade, por Deus. Nós estamos em momento de aflição, dor, insatisfação, sabemos que Deus tudo pode e queremos que Ele reverta o quadro de dor e sofrimento que nos atingiu. Enquanto que a vontade de Deus para todo mundo é baseado em 2 formas que Deus observa para nós, que nos observa, em ponto de vista de relacionamento. Deus tem a sua vontade na qualidade, primeiro, de Pai. Pai. Se você não compreende isso, você nunca vai compreender qual é ou o porquê daquela vontade de Deus para você. Porque Deus não tem uma vontade, Deus não observa a vontade, Deus não tem uma vontade, uma visão, e vontade aqui é a visão que Ele tem para a sua vida.
mas ele tem uma vontade baseado no fato de ele se enxergar como seu pai. E nesse aspecto, não é muito diferente de como nós temos aqui na Terra. Mas eu vou chegar nisso depois que a gente falar da segunda forma como Deus tem a sua visão para nós, a partir da visão de relacionamento de servo e senhor. Tem 3 tipos de relacionamentos que, basicamente, o Novo Testamento vai nos revelar e nos propor, como Deus tendo para com o seu povo. No Velho Testamento, isso fica muito reduzido, salvo algumas exceções, que não são tão poucas, mas um relacionamento de servo e senhor. No Novo Testamento, é trazido mais 2 tipos de relacionamentos. O primeiro a gente já falou, que é o relacionamento de pai. Um compromisso indissociável, cujo qual a contraparte ganha direitos por ser quem é. Você, na qualidade de filho, tem direitos que uma outra pessoa não tem, simplesmente porque você nasceu da forma como você nasceu. Ponto. Eu sou herdeiro porque eu nasci de quem eu nasci e acabou. Eu não fiz nada para isso. Eu não lutei para adquirir esse direito que eu tenho. O segundo é servo. Nós temos um compromisso de servir a Deus. E isso precisa sempre ficar claro. Claro. O nosso compromisso é de servir a Deus, de servir a Ele, de entrar dentro dos propósitos dEle para o engrandecer. E o terceiro é o de amigo de Deus, que dá um tom do relacionamento que nós temos com Ele e Ele tem para conosco. Mas vamos avançar disso. Mas por que é importante eu ter essa visão de que a vontade de Deus parte de uma visão de que eu sou servo e filho dEle? Porque quando eu compreendo isso, eu compreendo que a vontade de Deus é para mim uma forma de encaixar dentro de um plano dEle. Eu tenho uma função. Um pai, quando sonha com um filho, o Anderson, quando sonha, por exemplo, para o Arthur, ele sonha, eu gostaria que o Arthur fosse médico. Ele sonha como quem projeta uma função para que o filho cumpra e ele goze daqueles benefícios que, inerentemente, o médico tem. Quando Deus também sonha, quando Deus também projeta, planeja, sonha, tem vontade a nosso respeito, Ele tem também na condição de nos colocar dentro de uma função no seu reino. Todas as vezes que a palavra de Deus nos revela na essência que nós temos a partir do sangue de Jesus, Ele sempre fala de nós dentro de uma função. Quando fala sobre filho, Ele conta uma história do filho bom e do filho mau. Ele fala que tem um filho que obedecia, ajudava o pai, e ele fazia tudo que o pai mandava, e tinha um filho que não o ajudava. Quando ele fala de servo, ele fala de um servo que estava ali a partir de um propósito que o seu senhor tinha para que cuidasse daquela fazenda, ou gerisse determinada pessoa, ou determinadas pessoas, ou que trouxesse prosperidade, ou que trouxesse ou alguma coisa, cuidasse da fazenda do seu senhor. Quando ele fala sobre nós, por exemplo, no Apocalipse, nós vamos ouvir também o Senhor Jesus falando que nós somos reis e sacerdotes, sempre cobrindo uma função no reino de Deus, amém? Você está comigo, amém? Está ficando claro? Eu estou conseguindo passar? Então, o Senhor Jesus, Ele sempre pensa em nós a partir de uma função. A vontade de Deus sempre está relacionada a nós, dentro, como quem Deus pensa, em qual função dentro do seu reino Ele espera que nós desempenhemos. Ele tem uma função para nós, para todo mundo, que ouve a sua voz, que foi escolhido por Ele, todo aquele que ouviu o seu chamado, seu maravilhoso chamado para a salvação, tem uma função dentro do reino de Deus. Seja na era da glória vindoura,
seja nesta era. Todos nós temos uma função que Deus espera que nós desempenhemos para o seu reino, e então nós tenhamos o benefício daquela função, e aí entra a parte do Pai. E como é que eu faço para me apropriar disso? Para falar disso, eu quero que você vá um pouquinho mais à frente de onde você estava, em Romanos 12. Eu estava em Romanos 10, agora eu pedi para você ir a Romanos 12, no primeiro versículo mesmo. Porque ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou ler mais uma vez, porque isso aqui é um chacoalhão para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Esse sacrifício é aquela qualidade de servo que nós estávamos falando. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, diga comigo, racional. O culto a Deus é feito de maneira racional. Como assim? Com entendimento. O apóstolo Paulo, quando fala disso em outras cartas, e ele fala disso mais uma vez, mas ele fala sobre isso, sobre os dons espirituais, onde ele coloca que o maior dom possível para que alguém tenha é o dom de profecia. Ele diz que o dom de profecia é maior do que o dom de falar em línguas, ou de interpretar línguas estranhas, e que o dom de interpretar línguas estranhas é maior que o dom de falar em línguas estranhas. Por quê? Porque sem entendimento não existe culto a Deus. A profecia é a qualidade daquele que recebe uma palavra, compreende ela, ou ainda não compreende por um tempo, até que se realize um momento de compreendê-la, e passa adiante para que mais pessoas compreendam. Esse é o dom de profecia. Geralmente a gente tem o dom de profecia como dom de adivinhamento, e não é verdade. O apóstolo Paulo ensina que o dom de profecia é o dom de receber de Deus e passar ao povo o que vai acontecer para que o povo da fé, sabendo o que Deus vai fazer, haja pela fé como aquilo já existisse. E ponto. Dando clareza. E esse é o passaporte para que eu e você vivamos a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você passa necessariamente pela fé. Muito provavelmente quem se pergunta sobre qual é a vontade de Deus para mim, ele já tem ouvido a vontade de Deus. Ele já saiba, porque a palavra de Deus diz que nesse mesmo momento em que está falando lá em Deuteronômio sobre eu ponho diante de vós dois caminhos para que você escolha, a bênção e a maldição, a vida e a morte, a prosperidade e a derrocada, e a falência. Ele também diz, e é citado também pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, a palavra da fé, como interpreta Paulo, está perto de vós, junto a ti, na tua boca e no teu coração. Diga coração, na tua boca e no teu coração. No teu coração. Essa palavra de mistério que eu e você procuramos incessantemente para saber como é que a gente vai sair dessa. Como é que eu vou fazer para viver aquilo que Deus disse a meu respeito? Como é que eu vou viver aquilo que Ele me predestinou enquanto função? Porque a palavra de Deus, no meu entendimento, fala de predestinação enquanto nos predestinou a cumprir funções no seu reino. E não a ser, no sentido de se gloriar. E a glória vem pelo cumprimento com zelo da função que Deus confiou a mim e a você. A palavra de Deus nos revela que essa palavra que nos revela a vontade dele está muito próxima. E advém de um relacionamento com Deus.
Não tem para onde fugir. Eu não vou te dar uma resposta que seja simplista, para que você entenda, então é para o Diego saiba que é para a direita, o tio Léo sabe que é para a esquerda, a Isabel que é para o centro, o outro que é mais para baixo, o outro... Não é isso. Isso vem do seu relacionamento com Deus. Da sua forma, do quanto você está disposto de parar e ouvir a voz do seu Pai. Porque Ele está disposto a falar. Ele quer que você cumpra. Porque é semelhante ao que o Senhor Jesus disse: ore para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Trabalho no seu reino é o que não falta. Ele quer te chamar, Ele quer poder contar com você para cumprir o propósito no seu trabalho, na sua casa, para cumprir no seu bairro, para cumprir na sua igreja, para cumprir aonde quer que você vá e faça chegar o reino de Deus naquele lugar. E assim você possa gozar dos benefícios daquele que cumpre a santa função que é boa e agradável primeiro para Deus. A gente vai ler aqui, no 12 a gente vai continuar, e eu quero que você coloque a sua atenção e preste atenção no seguinte, que a gente vai dizer: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, primeiro você vai ver que depois ele vai falar sobre o que é bom, agradável e perfeito. Mas ele fala primeiro no que é bom, agradável e perfeito, na percepção de quem? De Deus. Nós esperamos que Deus apresente a sua vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável, porque se não fosse, eu não estava dentro, né não? Se não fosse bom, perfeito e agradável, não conta muito comigo, porque sabe como é que é, né? Eu tenho que construir as minhas coisas, eu tenho que ser feliz, eu tenho que viver satisfatoriamente, eu tenho que construir mais celeiros para aquilo que Deus tem enviado para mim, eu tenho que fazer a minha coisa, eu tenho que viver a minha vida. Mas primeira vez que a gente vê no texto sobre o que é bom e agradável, porque bom é o sacrifício santo a Deus, porque senão Ele nem recebe. A forma pela qual Deus espera o sacrifício que é feito a Ele, e que você apresente o seu corpo, que é basicamente tudo aquilo que você tem, para que você goze de todo e qualquer outro bem que se faça a você, ou que você possa aproveitar. É como se eu tivesse que uma passagem aérea para as Maldivas e não tivesse nenhum meio de transporte. Ainda que aquilo que me foi oferecido seja muito bom, se eu não tenho uma passagem de avião ou um barco que me leve, não importa. Quanto de dinheiro você pode ter, de Ellen? Se você não tiver saúde para gozar, importa? Não importa. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Curioso é que aquilo que é bom, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Ele diz aquilo que é a teoria toda que a gente espera ouvir: apresentei o vosso corpo santo. Você fica pensando: meu Deus do céu, agora eu vou ter que me chicotear, agora eu vou ter que... E ele traduz depois ao final, que é o vosso culto racional, que é fazer o que é aprazível a Deus para a exaltação dele, a partir do entendimento de que aquilo é bom e agradável na opinião dele. O racional é isso. Em espírito e em verdade. O que significa em espírito e em verdade? Significa sabendo. Porque espiritual é aquele que vê as coisas na sua totalidade, da origem de onde elas surgem. Esse é espiritual. Eliseu era espiritual, porque sabia que existia uma garantia de que eles iam vencer, que eram os anjos do Senhor. Ele via. Espiritual é esse, é quem enxerga. É quem é racional no seu culto. Quem faz por compreender. Quem faz sabendo o que está fazendo e entrega com racionalidade, com conhecimento, com entendimento do que faz. Porque se a gente espera que Deus não leve em conta
os pecados que a gente comete na ignorância, por que a gente acha que vai ter muita glória daquilo que a gente faz de bom sem entender? Quem não rouba porque não sabia que podia roubar. Talvez esse é inocente, ainda vá. Mas porque achava que não podia ser pego, porque tinha uma câmera ali. O ato é o mesmo, mas não é em culto racional a Deus. Porque não tinha a intenção de glorificar a Deus. Porque não tinha preocupação com o nome santo do Senhor. Tem uma coisa que tem ficado no meu coração, que é, eu acho que não é todo crente que devia falar que é crente, não. A gente fala o contrário, eu acho que é o contrário. A gente geralmente fala que todo crente deveria falar que é crente. Eu já estou pensando o contrário. Tem crente que, por favor, não fale que é crente. Sabe por quê? Porque você é um outdoor de Jesus. Você é um outdoor de Jesus. Você, quando fala que é crente, as pessoas olham para você e a expectativa que os céus têm a seu respeito é: eu vou mostrar para ele a luz e vou salgar a terra. Então, se você é um crente mequetrefe, faz um favor para o céu, não fala que é crente não, fala que é outra coisa. Sabe aquele zagueiro espanador, Anderson, do Vasco? Não vai para o Vasco não, vai para o Flamengo. Que é roubador, canalha, vagabundo, que mente, que... vai para outro lugar, amigo. Porque no céu, porque no dia que Jesus chamar, Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Jesus vai separar, está ali a Jenny, eu me lembrei de um negócio, talvez ela saiba melhor que qualquer, a Jenny sabia mais que eu, mas a diferença entre o joio e o trigo, a gente fala, é aparência? Não, sabe qual é a diferença? A Jenny talvez saiba. O joio e o trigo é semente, é só isso. Os dois têm a mesma forma, mas um não tem fruto dentro dele. Quando você malha joio, você não tira nada dele, é só palha. Joio é palha, e por isso é queimado. O trigo tem palha e tem semente. Qual é o fruto do crente que fala que é crente? Não é porque você fala que é crente que você vai ser admitido nos céus, meu irmão. Não é a carteira da igreja, não é quantas vezes você carimbou, entrei na igreja, mais um domingo, cumpri o meu papel. Não é isso que te dá passaporte. Não é isso, não é se apresentar na alfândega. E antes me apresentei no consulado no Brasil, então, por favor, ganhei um carimbo. Isso não te garante nada. Isso não te garante nada. Se não existe o sacrifício santo e agradável a Deus, não se engane. E eu falo isso para que você se desespere, não para que você se conserte, porque a palavra de Deus denuncia o mal para que haja conserto e salvação. Essa é a diferença. Em compreender qual é a razão pela qual o pecado é denunciado. É para a vergonha do pecador? Em essência, não. É para a salvação do pecador que escuta. Do pecador que escuta. Mas vamos seguir aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Está muito fraco, eu vou ler de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, você comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque existe a vontade de Deus que a gente pega pela metade. Então a gente tem que entender que a vontade de Deus que a gente tem que viver, perseguir, trazer à realidade, é a boa, perfeita e a vontade. A boa, agradável e perfeita. A boa, perfeita e a boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. A boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque se eu pego metade da vontade de Deus, metade é perfeita. O resto é imperfeito. Porque eu enxertei aquilo que é santo com o que é impuro. Enxertei ao que é santo o que é impuro. Ao passo que, quando eu dou ouvido e voz, quando eu sou receptor e executor, quando eu dou ouvido e voz à palavra de Deus na minha vida, então eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Se eu estou sendo guiado pelo Anderson no Rally dos Sertões, ele é meu navegador e eu sou o motorista, e ele fala, curva de 35 graus à esquerda, eu viro o volante para a direita, eu vou parar onde? No brejo. Quando eu escuto a voz de Deus, não basta só escutar, e aqui está o problema de muita gente, da maior parte de nós, que ainda não vivemos a vontade de Deus na nossa vida, porque nós somos bons escutadores da palavra de Deus, contempladores, mas não temos fé para executar o que Ele diz que a gente tem que fazer. Ele nos dá direção, nos dá caminho, mas a gente não tem coragem de fazer. E por que não tem coragem? Porque falta fé, falta confiança naquilo que Ele diz para a gente que vai acontecer, em decorrência daquilo que Ele nos mandou fazer. A palavra de Deus é instrução, instrução é para ser executada. Se nós dizemos que a palavra de Deus é instrução para nós, é um manual de vida, ora, para que vem o manual, apesar da gente não ler, para que vem o manual de instalação do chuveiro? Mas homem que é homem, não, o Diego está ali, o Anderson também, instala, meu amigo, no máximo dá 2 folhadas assim, e fala, eu já sei, tem 20 peças, se instalar com as 20 está errado, tem que instalar com 19, talvez com 18. É ou não é, Diego? É isso aí, é com 18. O homem é assim, você fala, é isso aí, é sobressalente, apesar de só vir uma na caixa, sobressalente. Então, a gente não faz. Mas por que vem um manual dentro da caixa? Vem um manual para que você siga. Para que você pegue a ferramenta, os insumos que Ele te dá, as ferramentas que Ele te dá, e você execute o plano de quem mandou aquele objeto para você. Quanta gente, quantos de nós perdemos anos da nossa vida porque não tivemos confiança, anos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não tivemos a coragem de, quando ouvimos a voz de Deus, executarmos. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus, porque não é possível que alguém se agrade. Você pode não se irritar, mas se agradar é diferente. Você não dá um soco em alguém é diferente de você se contentar com ele. Você não ofendeu o atendente de telemarketing, que é o esperado, por favor, você, meu amigo crente, de caso daqui, por favor, não ofenda o... Pelo menos, porque a Jelen está rindo ali, porque a Jelen desliga na cara. E ela diz que eu estou errado em sorrir, mas também eu perco 10 minutos às vezes falando para o cara, não, muito obrigado, não, muito obrigado. Enfim, é algum lugar entre eu e ela que é o certo. Mas você, meu amigo, que não tiver coragem para executar o que Deus te falar, você não vai agradar a Deus, porque você, quem é que se agrada de falar 30 vezes com o Renato? O Tiléo está ali e fala, Renato, puxa lava lá, passa um pano no altar. Ele fala uma. Aí eu pego o rodo e pego um fio sei lá, pego qualquer coisa, um fio da caixa de som. E estou passando o rodo só com o fio enrolado. Aí fala, Renato, passa o pano, pega o pano, molha o pano, pega o rodo, enrola no rodo e passa no altar. E eu pego a vassoura. Quem que se agrada disso? Você falar que nem um louco, você fala, bom dia. Ontem eu ouvi esse mesmo exemplo. Você fala, bom dia, liga para alguém para resolver seu problema. Lá na net, você fala, bom dia, o cara fala, bom dia. Então, eu queria resolver, porque estão me fazendo uma cobrança indevida, e fala, bom dia. Aí você fala, não, então, é que eu queria resolver, porque me trouxeram, estão me fazendo uma cobrança indevida. Bom dia, quem é que aguenta isso? Deus pode não te consumir com fogo, mas você não agrada a Ele. Você não tem confiança, porque da onde vem essa desobediência a Deus? Da onde vem a desobediência de 90% das pessoas, tirando o pecado? Tirando o pecado, vamos tirar aqui o pecado. Vamos lá, pegou o pecado, pegou a lascívia, a impureza, a ira, o fruto da carne, tira. De onde vem o resto da desobediência a Deus? Não é da falta de confiança? Não é do vá lá e clama contra o altar? Você fala, mas e se não rachar? E se o altar não cair? E se alguém me pegar e me matar? E se eu parecer ridículo? E se der errado? E se eu abrir essa empresa e não enviar cliente? Não vem da falta de fé?
Sim ou não? Sim. Sim ou não? Bem forte. Sim. A gente acha que está desorientado, e na verdade nós estamos orientados e sem fé. E como eu faço para resolver isso, Renato? Porque beleza, você conseguiu me mostrar que eu tenho uma lepra. Eu entendi. Fé é igual... Fé se pratica na vida adulta é igual a confiança de um filho se pratica com o pai. Se aumenta com o pai, é com prática. Não tem segredo. Fé se pratica. Fé se exerce. Fé cresce. Porque se alguém um dia pediu a Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé, é porque em algum nível talvez ele tivesse. A fé se aumenta exercendo ela. Obediência, um filho aprende a ser obediente sendo obediente. Uma pessoa aprende a se livrar do fogo, estando no meio do fogo, ouvindo a voz do treinamento que ele já recebeu, o bombeiro no caso, aqui estou citando o bombeiro, e executando. Se você nunca tiver a fé, e é por isso que existe na palavra de Deus aquele que é fiel no pouco, no muito será posto. Mas a gente não quer o pouco. A gente não quer o primeiro passo. A gente não quer começar pequeno. A gente não quer engolir o primeiro xingamento. A gente não quer dar o primeiro passinho que é minúsculo, porque não importa. Importa, porque está te ensinando a ser obediente. Porque está te ensinando a ter fé. Porque está te ensinando a ouvir e reconhecer a voz de Deus. A palavra de Deus nos ensina que é para a gente não desprezar os pequenos começos, porque você não tem a envergadura que você vai ter daqui a 4 anos se você não começar hoje pequeno. Você não vai ter. Quem quer correr uma maratona não vai correr uma maratona se não correr primeiro 2 quilômetros. Se não correr 5 quilômetros, não vai correr 10. Se não correr 20, não corre 40. E é progressivo, e cada vez mais progressivo, mais forte. A vontade de Deus está próxima de você, meu amigo. Está muito perto. Está perto de você, no teu coração e na tua boca. Está junto de você. Agarra essa vontade. Agarra esse plano de Deus. Se apega a Ele, seja obediente, ouça a voz do Senhor e obedeça. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de obediência e um ouvido. Amém? A gente acha que Deus está muito longe. Deus não está. Aquilo que nos afastava dele, ele já resolveu. O que você não pode fazer, quem garante que vai acontecer, é Deus. Se ele te mandou pelo caminho, Jesus disse isso. Jesus, quando comissiona os seus 70 discípulos, 70 discípulos, ele fala: e não levem alforje nem bordão com vocês pelo caminho, porque digno é o obreiro do seu salário, o trabalhador do seu salário. O que é alforje e bordão? Não leve apoio. Você não precisa de apoio, é o bordão. Não leve bolsinha para guardar uma roupa ou um dinheirinho. Eu vou te sustentar no caminho. E ele retorna e diz: quando eu te mandei pelo caminho, sem alforje, sem bordão, te faltou alguma coisa? Não, Senhor, nada nos faltou. A gente tem coragem de falar cada coisa, de viver cada coisa, tenha coragem de ser obediente a Deus. Crie essa coragem. Se você não tem, peça a Deus que Ele te dá. Ele dá sabedoria, que demora mais. Sabedoria demora muito mais. Sabedoria depende de temperamento. Sabedoria depende de aprimoramento. Sabedoria depende de ver um caminho, analisar e corrigir. Coragem não.
coragem, Deus te ajuda se você for obediente à voz dele. Não faça da sua cabeça. A diferença entre a coragem e a loucura é muito pequena. É muito pequena. Mas para nós, entre a coragem e a loucura, a fé e a loucura, a diferença é a voz do seu Pai. Se Ele te mandou, obedeça. Se Ele não te mandou, não faça. Porque Ele é o seu manual, o seu caminho, a sua instrução, a sua garantia. Ele é, como o pastor Almir falou aqui ao início, Ele é a sua herança, o seu galardão. Amém? Senhor Jesus, Ele teve a coragem de ser obediente a Deus. Ele teve a coragem de ser obediente a Deus. Essa foi a maior virtude dele. Ter tido a coragem de obedecer a Deus. Foi ter tido a sabedoria de saber fazer a oração certa no lugar certo. Ter pedido: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O que Deus enviou a ele? Evitou que o cálice fosse? Não. Mandou anjos para que o consolassem, para que ele fosse cumprir o destino que lhe daria toda a glória, toda a honra, o nome que está acima de todo o nome. Ele recebeu, porque ele teve a sabedoria de fazer a oração certa no momento certo. Que é o que eu quero que você se ponha de pé agora para você fazer também. Para que você também tenha a sabedoria de fazer a oração certa no momento certo. Que oração é essa, Renato? Que oração é essa que eu faço, que é no momento certo? A oração que pede que Deus te dê aquilo que te falta. Eu não sei o que te falta, mas a palavra de Deus é diagnóstico para você. Então feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Fala com Ele, fala: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, que é diagnóstico para mim. Mas diagnóstico, Senhor, não cura. Diagnóstico dá direção. Diagnóstico, Senhor, nos dá uma estratégia de tratamento. Diagnóstico, Senhor, não traz cura a ninguém, porque aquele que é diagnosticado com câncer terminal, Senhor, também morre. Aquele, Senhor, que é diagnosticado com algo que não ajuda, também morre. Mas o que cura, Senhor, é o Teu bálsamo. O que nos traz, Senhor, renovo é a Tua palavra, é a Tua companhia, Senhor. É quando o Senhor toca em nós. E o Senhor, quando deu o Teu diagnóstico para essa pessoa, o Senhor também deu a Tua companhia, a Tua garantia. O Senhor se pôs como fiador. A Tua palavra diz, Senhor, que a terra foi por testemunha, e o Senhor jurou por si mesmo, porque não havia ninguém maior para jurar. Não havia, Senhor, quem fosse digno para testemunhar, para ser prova de que o Senhor se empenhava na aliança que o Senhor fazia com o homem, de o ouvir e o escutar. Tem gente, Senhor, ouvindo isso em um tempo tão longe, Senhor, mas o Teu Espírito Santo alcança. Tem gente, Senhor, que não sabe o que abrir a boca para falar, mas o Senhor completa, Senhor, porque o Senhor premia os que são corajosos, os bravos. Aquele, Senhor, que tem coragem de não se calar diante da Tua presença e dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aquele, Senhor, que não quer mais imputar a outro o problema que ele vive, porque sabe que tem uma solução próxima, Senhor. Como aquele pai sabia. Ele sabia, Senhor, que tinha uma solução muito próxima. E ele sabia que essa solução se chamava pelo Teu nome. Quão excelente nome, Senhor, para ajudar o cansado, o aflito. Que nome, Senhor, pode ser de ajuda maior?
não existe, Senhor. O Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é a nossa coragem. O Senhor é o nosso Pai. E a gente, Senhor, sente vergonha de se acovardar na frente dos homens, dos amigos. Mas quando a gente chega em casa, Senhor, e a gente se abraça em Ti, no nosso Pai, nós dizemos: eu tive medo. Eu não soube, Senhor, como fazer. E eu não soube me defender, Senhor. Eu não soube o que fazer, Pai. E é por isso que eu fui atingido. Ajuda, Senhor. Se você não sabe o que dizer, fala: me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu preciso da Tua ajuda. Eu necessito da Tua mão acima de tudo. Eu preciso, Senhor, do Teu bálsamo, porque dói. Com sinceridade diante de Deus. Com sinceridade diante de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu tenho tido dificuldades. Lágrimas, Senhor, não tem faltado no meu rosto. Porque eu não tenho tido coragem, Senhor, de Te obedecer. Porque eu sempre acho que falta, Senhor, um pouco mais. Mas eu já tenho tudo que eu preciso e é do Senhor. Eu tenho as lágrimas, Senhor, que o Senhor recolhe no Teu cântaro. As lágrimas, Senhor, de dor, sofrimento, de desespero. Tu não recolhes, Senhor. Tu não põe no Teu cântaro e não registra no Teu livro. Isso, Senhor, nos disse o Teu salmista. Tu olha, Senhor. E eu sei que o Senhor em breve se levantará e que o nosso Redentor vive. Diga: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Aquele que batalha por mim, aquele que me redime, o meu Salvador vive. Aquele que me comprou por um alto preço, aquele que tudo pode, Ele vive. Eu não sirvo a um Deus de barro, eu não sirvo a um Deus que está morto, eu não sirvo a um Deus que tem as mesmas impossibilidades que eu não sirvo a um Deus que quando eu não consigo mais fazer nada por mim, Ele para e olha para mim e diz: Senhor, meu filho, eu me sinto muito por você, mas eu sirvo a um Deus que é vivo, que é santo, que é justo, que é poderoso, que faz planos a meu respeito. Você serve, meu amigo, minha amiga, a um Deus que olha por você, a um Deus que sabe do seu choro, do seu sofrimento, mas Ele te estende a mão para você agora. Ele agora te redime, te salva, te perdoa. Ele te dá o que te falta. Ele não se importa se te falta muito ou falta pouco, porque Ele te conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, aonde há suprimento, vida. Ele te conduz pelo caminho da justiça e da paz, porque Ele é o teu Salvador, o teu Pai, o teu amigo, o teu conselheiro. E Ele te chama para viver uma nova vida, uma vida que não tem mais as mesmas lágrimas, uma vida que sim haverá lágrimas, mas não haverá as mesmas lágrimas, porque tudo se faz novo. Tudo se faz novo. O Senhor dirá: Pai, vê, eu faço novas todas as coisas. Se Ele pode fazer nova a humanidade com tanta maldade, o que é a tua vida na mão dEle? Se Ele pode mover céus e terra, se Ele pode construir uma Jerusalém toda de ouro santa, o que é a sua vida para Ele renovar? Ele faz novas todas as coisas. Ele agora escuta o teu clamor. Ele vê a tua lágrima porque Ele se importa, porque ninguém quer ver o choro do pobre, mas Ele é ouvido
Senhor. Tem aos teus pés os teus inimigos, porque tem em nós soldados, Senhor. Faz-nos, Senhor, entender, nos faz compreender, Senhor, para que nós te ofertemos um culto racional, para que nós ofereçamos, Senhor, a Ti os nossos corpos santos e remidos, Senhor, no Teu sangue. Nós queremos, Senhor, te oferecer assim. Trabalha, Senhor, na nossa vida, porque se o Senhor levantar hoje uma pessoa, o Senhor tem um novo servo. Se o Senhor der, ó Pai, visão para uma pessoa aqui, para fazer uma grande empresa, Senhor, vai ter pessoas empregadas. Se o Senhor redimir uma família, o Senhor vai ter um outdoor para o Teu nome. Se o Senhor fizer de uma esposa uma boa esposa, o Senhor vai ter um marido louvando o Teu nome. Se o Senhor fizer com que um homem volte para sua casa, o Senhor vai ter um bom homem, Senhor. Se o Senhor levantar um grande homem para te servir, o Senhor terá mais um grande servo nas tuas mãos. É para o teu benefício, para a tua glória, para a exaltação do teu nome. É para ti, Senhor. É para te devolver, para te dar o que te é devido, para fazer, Senhor, com que o Senhor seja exaltado, glorificado. É para isso que nós pedimos, Senhor. É para isso que esse pai de família pede para o Senhor tocar na família dele. É para isso que essa mãe de família pede para o Senhor tocar na família dela. É para isso, Senhor, que esse servo, que esse empregado, que esse patrão, que esse empresário, que esse avô, que esse pai, que essa mãe, que esse filho, que esse neto, que essa pessoa, que essa criatura clama-te agora. É para isso, Senhor, para te devolver, para Senhor entregar tudo a Ti, entregar uma vida melhor, entregar, Senhor, uma vida mais santa, entregar uma empresa melhor, entregar algo mais justo, algo, Senhor, que seja mais aprazível a Ti, algo que seja mais próximo do que o Senhor merece. É para Ti, Senhor, é para Ti, Senhor, é para Ti, Senhor, que essas orações são feitas. É para que nós te devolvamos mais. É para que essa semente, Senhor, nos dê condições de entregar 100, 200, 30, 50, 2 vezes mais. É para isso, Senhor. É para isso, Senhor, que nós oramos. Para que o Senhor tenha honra, glória, poder e majestade. Louvor. Enche-me com Teu Espírito, derrame em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito, derrame em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Declaro: eu sei que se eu te obedecer e se Tua voz eu ouvir e Teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As Suas bênçãos vou receber, o Teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que Tu tens pra mim. E eu faço um compromisso de ser fiel a Ti até o fim. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua
teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.